a paz de Cristo para todos nós. Vamos fazer a leitura bíblica que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. Vamos aprender agora sobre uma decisão importantíssima na vida de um ser humano. Ser humano, aqueles que estavam perdidos, caminhando para a morte eterna, caminhando para o mundo da incredulidade, do ateísmo. Veja só que mudança importantíssima uma pessoa pode tomar na sua vida. Vai depender ali somente dela. Vai depender que ela tome uma decisão. E uma decisão, muitas vezes, não pode errar. Tem que ser uma decisão exata. Não se pode errar, porque às vezes não se terá outra chance. A chance, às vezes, na nossa vida, é única. É aquele momento que nós temos que decidir. Então, e está em jogo a nossa vida espiritual. Por isso que a importância dessa decisão na tua vida. Vamos fazer a leitura bíblica e você vai tomar a tua decisão. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de 18 a 22, que diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Veja só que neste texto em que Jesus coloca à prova aqueles que querem segui-lo. Chega uma pessoa, um escriba. Escriba era aquela pessoa que copiava e interpretava a lei de Moisés. Então, eram pessoas que conheciam o Antigo Testamento. E ele chega ali, né, nessa humildade e faz essa pergunta a Jesus, né? Propõe a Jesus segui-lo, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ou seja, esta pessoa, esse escriba, estava decidido, estava determinado a seguir a Jesus onde quer que Jesus fosse. Então, veja só que Jesus, ele conhece o ser humano, conhece a capacidade de cada um. Ele sabe quais são os nossos limites, né? E outra pessoa coloca também uma condição para seguir Jesus. Diz que tem que primeiro sepultar o seu pai. Então veja só que são duas pessoas que se colocam ali à disposição de seguir a Jesus. Jesus, então, coloca ali para eles as dificuldades que será seguir ao próprio Cristo. Jesus dá o exemplo dos animais, as raposas, por exemplo, que têm os seus covis. Covis são aquelas grutas onde os animais
se acomodam, se escondem. As aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, veja só que essa expressão que Jesus fala, o Filho do Homem, é uma expressão que somente Jesus fala, se referindo a ele mesmo, como o Messias. Ele diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, não tem descanso, né? Deus criou o mundo, né? A Bíblia diz que foi em 6 dias, e como não tinha mais nada para fazer, tudo que já existe hoje já foi feito. Nada do que aparece agora porque apareceu, não, porque já existia. Apenas o homem não sabia, o homem apenas descobre o que já existe, porque todas as coisas já foram feitas. Por isso que tem essa expressão descanso, né? Sabá significa descanso, porque não tinha mais nada para fazer. E o próprio Jesus Cristo diz que meu Pai trabalha até agora e eu também. E outra vez Jesus diz que, após a sua ressurreição, ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Então, veja só que seguir a Jesus significa uma decisão importantíssima na vida de uma pessoa. Não podemos olhar para trás. Quando decidimos seguir a Jesus, não podemos olhar para os nossos pecados do passado. E temos também que abandonar a tudo, sobretudo os nossos pecados, ou os nossos desejos, né? As nossas ambições, as nossas vaidades, tudo isso terá que ser abandonado. Seguir a Jesus significa uma decisão importantíssima na vida de uma pessoa. Então, veja só que Jesus, como homem, não tinha nada para oferecer àquelas pessoas que estavam se propondo a seguir, né? Mas como Deus, o Deus Criador do céu e da terra, que se revelou em Jesus Cristo e que morreu ali na cruz, levando os nossos pecados, e por meio agora do Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, quando nós aceitamos Jesus Cristo verdadeiramente, quando nós mudamos de direção. A palavra conversão significa isto, mudar de direção. Você estava caminhando para um lugar, de repente você volta. Isso significa conversão. Então, quando a pessoa aceita Jesus Cristo, significa dizer que ela se converteu verdadeiramente. Isso significa que ela, naturalmente, vai abandonar tudo aquilo que afastava de Deus. Então, você não vai perder a tua liberdade. Tá? Você aceitar Jesus Cristo não significa você perder a tua liberdade. Pelo contrário, agora é que você vai estar livre, liberta de tudo. Tá? Porque agora você será uma nova criatura, terá mais liberdade, mais paz no teu espírito. Então, veja só que é uma decisão importantíssima na sua vida. Mas para isso não é necessário você também abandonar as coisas essenciais na tua vida, né? Aqui no texto, um homem, um discípulo, disse que ia sepultar o seu pai, né? Jesus Cristo, claro que Jesus Cristo não ia colocar isso como um empecilho. Não, você vai, sepulta o teu pai e você me segue. Mas a questão é o seguinte, é que nós não podemos colocar nada na frente de seguir a Jesus Cristo. Primeira condição é seguir a Jesus Cristo. As outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas
são secundárias e, se nós entregarmos a nossa vida a Cristo, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, a decisão mais importante da vida de um ser humano é essa, de seguir a Jesus Cristo, abandonar as coisas que fazem com que haja uma separação de Deus. Nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Estávamos afastados de Deus e agora nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, daí essa decisão importantíssima que não pode ser protelada. A pessoa não pode falar, não, eu vou aceitar Jesus Cristo, mas deixa passar primeiro esta pandemia, depois eu vou voltar para a igreja e vou aceitar Jesus Cristo. Deixa passar agora essas festas de fim de ano, depois eu vou aceitar Jesus Cristo. Não, a tua decisão tem que ser imediata, conforme Jesus Cristo disse ali, para que as pessoas o seguissem, né? O seguissem sem colocar nenhuma desculpa, tá? Não devemos colocar nenhuma desculpa, porque seguir a Cristo é uma necessidade incondicional. Não podemos colocar nenhuma condição. Só vou seguir a Cristo se eu conseguir isto, se eu alcançar algum objetivo. Nada disso. Primeiro você vai aceitar Jesus Cristo, depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, seguir a Cristo é uma adesão total da tua vida, né? Seguir a Cristo significa segui-lo exclusivamente, somente a Cristo. Não precisa mais seguir a outras divindades, né? outras coisas que você possa achar que vai te sustentar espiritualmente. Apenas Cristo é o suficiente para te proteger, para te conduzir onde você estiver. Experimente isso, experimente esse prazer, esta paz que Cristo vai te dar. E aí você então vai identificar, saber que foi a decisão mais importante da tua vida, porque você acaba de ganhar um tesouro na tua vida, né? Que foi Cristo. Então, é uma decisão que tem que ser agora. Quem sabe está sendo agora, neste momento, e não pode deixar para depois, porque pode ser tarde demais. Então, que Deus te proteja e te aconselhe agora no teu coração a aceitar Jesus Cristo. Que Deus te proteja e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.